Minha família é uma família de classe média, carioca, né? Carioca de várias gerações. Meu pai era médico, minha mãe era do lar, digamos assim. Meus avós, ambos, eram comerciantes. Tem um adendo aí, é que eu sou filho único e neto único. Então, podem imaginar que eu sou uma pessoa bastante mimada, não é? E mimada pela vida. Eu sou o que se chamaria de um morgado, né? Quer dizer, um morgado é aquele cidadão que herdava o dinheiro da família, mas em compensação tinha que cuidar da família, não é? Então, basicamente, esse foi né? A minha origem é essa, né? Um menino de classe média do Rio de Janeiro, de Laranjeiras, né? Onde eu moro até hoje, né? E, então, é isso. Eu frequentei o meu ginasial, né, que mudou de nome, né? Naquela época era ginasial e colegial, terceiro grau, no Liceu Franco Brasileiro. E como tal, eu tive a primeira estreia, né, assim, em assuntos mais sociológicos, justamente no melhor curso melhor curso da melhor professora que eu já tive na minha vida, que era a professora de literatura, né? Eu era absolutamente apaixonado por literatura, particularmente literatura portuguesa, né? Mas fora disso, quer dizer, eu sempre entendi que literatura não seria nunca uma profissão, né? Na hora de fazer um vestibular, né? Chegou o final, né? Eu disse ao meu pai, sim, minha intenção é fazer literatura. Ele olha para mim e diz, não tem nada a ver com isto, mas você está fazendo uma burrice. Você quer ser professor de colégio? Eu disse, não é isso que eu quero. Tá bom, então... Bom, obviamente as expectativas eram fazer, não medicina como ele, que ele sabia que eu tinha horror àquilo, mas ele achava que eu tinha que fazer direito. Então eu fiz vestibular para direito também, tá certo? Mas eu tinha um amigo que tinha passado para a Escola de Sociologia e Política da PUC, que tinha a área de economia como uma das duas áreas, eram duas áreas, três, aliás, sociologia, economia e política. Eu escolhi, ele tinha feito economia e me incentivou muito a fazer o vestibular. Eu fiz os dois vestibulares, um para de manhã e outro para a noite, comecei a cursar ambos. Passei, né, no direito, eu fui para a UEG, no estado da Universidade do Estado da Guanabara, que é a atual UERJ, né? Mas aquilo era chatíssimo, eu achava insuportável o direito, né? Os professores eram pomposos, né? Ficavam falando em ciência do direito, de como ciência do direito? Como assim? Como assim? Não é verdade? E aí um dia eu fiquei com preguiça, né? E disse, hoje eu não vou mais a aula hoje, tá muito chato, hoje eu não vou, estou cansado e tudo mais, não vou. Nunca mais apareci. Nunca mais apareci na Faculdade de Direito e, como fazia economia de manhã, continuei fazendo. Mas, naquela época, a Escola de Sociologia e Política era bastante mista. Você fazia as duas coisas, praticamente, em termos práticos, você fazia as duas coisas. Aliás, parênteses, entre o que acontecia naquela faculdade, na faculdade, na Escola de Sociologia e Política, era... a gente frequentava muito cursos de outros... da sociologia, por exemplo, né? Eu fiz muita coisa na sociologia. E uma das coisas que apareceu lá pelas tantas era um professor que fazia um sucesso imenso com as meninas. Era um furor coletivo. Era um cara louro, de olhos azuis,
entendeu? As meninas ficavam absolutamente alucinadas. Esse professor chamava-se Carlos Rasenbaum. Eu era aluno, ele era professor recém-formado, né? Estava vindo do Chile, né? Recém-formado. Eu fiz economia, mas eu detestava também aquilo. Eu gostava de literatura e minha intenção era assim, real, era fazer o concurso para o Rio Branco. Sempre foi essa minha intenção, entendeu? Só que você tinha que formar em alguma coisa, entendeu? Então, mas eu detestava economia, tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu não entendia nada de economia, nunca entendi, né? E só fui entender um pouco aquilo tudo no último ano. No último ano, quando você tinha um curso de política e programação econômica e história do pensamento econômico, né? Que aquilo, sim, agora faz sentido, né? Chegou no final do curso, eu tinha uma namorada que se insistia em casar, entendeu? O que implica dizer que insistia que eu tinha que ter um emprego, não é? Aí eu comecei a trabalhar na área de informática, né? Tá certo que tinha que trabalhar, então aproveitei. Essa era uma coisa que existia na PUC, estavam fundando uma área de informática na PUC, né? Dentro do departamento de matemática. Aí, esse mesmo amigo que me levou a fazer economia estava nesse grupo cuja origem é um convênio, que tinha sido um convênio da PUC com a IBM, tá? Para fundar o Rio Data Centro. E aí que o senhor vai fazer mestrado em informática? Eu fui fazer mestrado em informática. O mestrado em informática, é o seguinte, também foi uma dessas imposições do destino, tá certo? Eu era professor do departamento de informática quando teve a reforma universitária. E aí tornou-se obrigatório para você ser professor universitário, você tinha que ter no mínimo mestrado. Então eu fiz no próprio departamento em que eu era professor, eu fiz o mestrado. A minha missão no departamento de informática era fazer todo o meio de campo, né, toda a interface com o pessoal das ciências humanas e sociais, ok? Essa interface, então, ela não só envolvia um certo atendimento às demandas das pessoas dessas diversas áreas, como um atendimento em termos didáticos para os outros departamentos da PUC. Então, eu dei aula, por exemplo, de programação, né, para pedagogia, psicologia, economia, sociologia, nunca me demandou nada. Nunca ninguém achou que números tinham alguma coisa a ver, era uma coisa muito reacionária, número, né? Entendeu? Então, eu servia até letras, até para o pessoal de letra. Eu fiquei na PUC informática até 72, tá? Nesse período, então, eu fazia essas duas funções. Atendimento didático para os outros departamentos da área de humanas e sociais e atendimento de demandas, né, de gente que vinha com problemas. Por exemplo, a programação da tese de doutorado da professora Neuma Aguiar, foi eu que fiz. Era uma análise de variância, era um caso de análise de variância. Então, mas as pessoas naquela época não tinham acesso a computador. Era diferente, a pessoa ia nos Estados Unidos, o aluno tinha lá toda uma infraestrutura, né, computacional, mas chegava aqui no Brasil e não tinha nada, não tinha. Então tinha que pedir, por favor, né, que alguém ajudasse, né, num centro de informática, né? Então essa era parte da minha função, né? Então, e aí é que começa o meu contato, particularmente com esses atendimentos, né, com os problemas das ciências sociais, da sociologia e tudo mais.
Falei que trabalhava no IBGE, na informática do IBGE, fazendo projetos de pesquisa. Tá? Era na assessoria da direção do Departamento de Informática no IBGE. Nessa época, eu comecei a me interessar por demografia. Tá? Que era óbvio, né? Ali uma das coisas importantes do IBGE, que trata do IBGE, é a demografia. E demografia e estratificação social. Eram as duas. Estratificação sempre foi o meu grande interesse dentro da sociologia. Bom, tem uma história paralela que é aquela história do Itamaraty, devem lembrar, né? No ano que eu fui fazer o concurso, suspenderam o concurso. Entendeu? Esse ano, né, que suspenderam porque não tinha como promover mais os embaixadores, então tinha que parar a entrada para dar uma freada de arrumação. Aí não teve esse concurso. Aí eu estava naquela fase da vida que eu já tinha um filho, né, tinha mestrado, estava tentando um outro mestrado no museu, fui aprovado, isso aliás é uma outra história, eu fui aprovado para o mestrado do Museu de Antropologia. Só que nesse ano, que eu estava com isso, combinado com o Roberto Cardoso, de fazer lá, já estava tudo aceito e tudo mais, vem o Glaucio, meu amigo Glaucio, vem dos Estados Unidos para Brasília. Glaucio é de João Soares. Exatamente. Glaucio Soares. Glaucio Soares. O Glaucio, o que me apronta o Glaucio nessa história, né? Vem para Brasília, mas passa para o Rio, né? E me procura, dizendo, eu sei que você vai fazer antropologia e tal, não, mas você é muito melhor fazer em Brasília, vamos fazer em Brasília, porque lá você fica como meu assistente e não sei o quê, e tarará, tarará. Eu disse, tá bom, vamos ver, vou pensar. Só que ele fala isso para o Roberto Cardoso. E eu já tinha tido ganho a bolsa da CAPES, ele tinha sido indicado para a bolsa da CAPES, né? Aí o Roberto me chama e diz, escuta, você tem que resolver se você vai para Brasília ou vai fazer no Rio. Eu não posso te dar uma bolsa e você dizer tchau, né? Bom, vou para Brasília. Aí avisei o Glaucio, está decidido, vou para Brasília. Glaucio vai para Brasília. Passaram-se mais ou menos uns 15 anos sem ouvir notícias do Glaucio. Com isso, eu não virei antropólogo. Por isso eu não virei antropólogo. Era o que me interessava, entendeu? Bom, com a coisa do Itamaraty, eu decidi, eu já tenho filho, já tenho mestrado em informática, tenho trabalho bom, né? Ganhava bastante dinheiro, a gente ganhava muito dinheiro nessa área de informática, era uma nota preta. Então eu não quero mais fazer concurso nenhum para Itamaraty, acabou. Cortei da minha vida, né, essa ânsia diplomática que eu tinha, né? Então me concentrei no IBGE, né, trabalhando no IBGE, com essas duas coisas. Bom, e sempre dando aula no IUPERJ. O primeiro curso que eu dei aqui no IUPERJ foi com o Simon Schwartzman. Foi justamente a minha introdução ao IUPERJ, foi aí, né? Nesse primeiro ano, eu acho que foi em 1970, mas não tenho certeza, 70 ou 71. Foi o professor Simon que chamou o senhor para... Não, foi sim e não. Naquela época, o diretor do IUPERJ é o professor Vanderlei, né? E a esposa dele, a Sueli, mãe do Fabito, a Sueli era minha colega na informática, tá certo? E nós éramos muito amigos.
Aí, presta discos, presta livros, não sei o quê, eu vinha conhecer o Vanderlei, que estava também chegando, né? Não tinha feito ainda, terminado a tese, mas estava chegando e era o diretor. E aí surgiu, não sei exatamente de quem, a ideia de me incorporar ao IUPERJ, né? Para eu, enfim, seguir de ponte, né, mesmo e tal. E a ideia, então, foi de que a melhor maneira seria eu entrando nessa área de método, né? Isso sempre foi, método quantitativo, sempre foi associado a, digamos, sociologia burguesa, entendeu? Por que o senhor atribui a isso exatamente? Não, mas porque como aquilo os métodos quantitativos eram basicamente algo fundamental em certas sociologias, sociologia americana particularmente, então você misturava as coisas, né? Entendeu? Você passava de uma coisa para outra, né? Entendeu? Isso aqui são métodos, entendeu? Burgueses. E com isso, mesmo aqui no IUPERJ, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar aqui no IUPERJ, que era ali na rua Paulino Fernandes, no 32 da Paulino Fernandes, era isso, né? O IUPERJ, como quase todo o professorado era formado nos Estados Unidos, né? Quase todos. Quem não tinha formado é porque estava atrasado, estava se formando, tá certo? Mas todos, que eu me lembro, todos. Só o César é que é o único que... Mas foi para os Estados Unidos, cursou lá. Era considerado uma coisa, assim, digamos, conservadora e americanista, etc., etc., e o pessoal do museu, que funcionou ali perto, na rua Sorocaba, ia para a porta do IUPERJ, falar mal do IUPERJ, dizer que isso aqui é muito legal, pena que tenha essa insistência em métodos quantitativos e não sei o quê. Eu não vou dizer quem. Posso só dizer em off, mas eu vi isso. E eu é quem dava aula de métodos quantitativos. A gente conta, promete. Aqui no IUPERJ estava rolando um importantíssimo pesquisa sobre elites e massa no Brasil, conduzido pelo Phil Converse, né? O Peter McDonald, que tinha vindo ao Brasil e que tinha dado os cursos de métodos com o qual eu assisti e comecei a dar depois, era a mesma coisa, eu estava, na verdade, assumindo o lugar do Peter, né? E o Amaury de Souza, eram os três. Esses três tinham virado meus amigos, tá certo? E estavam de volta, o projeto tinha sido lá em Michigan, a pesquisa de campo já tinha sido feita e eles estavam lá analisando, né? A Amaury e Peter o Peter dedicado a escrever livros sobre a pesquisa, a Amaury a tese dele, né? E tinha um quarto elemento lá, mau elemento lá, né? O meu quase irmão, o Youssef, que era quem tinha feito a pesquisa, coordenado a pesquisa de campo aqui no Rio, né? E aqui no IUPERJ. Ele era de São Paulo, mas ele passou essa temporada aqui na parte de pesquisa de campo. Bom, o que acontece? Essa turma lá, e o que acontece aqui no IBGE? O Brasil faz um acordo com a USAID para aperfeiçoamento do servidor público. Ok? Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir? Eu quero ir. Eu quero ir. E aí disse, bom, quer ir para o quê? Aí o Peter me convenceu que o ideal era eu ir para Michigan, porque lá tinha quem era professor na sociologia, era o Otis Dudley Duncan, que era a figura máxima na área
de estratificação, né? Era Deus e o Duncan, né? Então eu disse, bom, vou para Michigan, né? Vou para Michigan, mas vou aplicar para outras universidades também. Vem a notícia de Michigan que estava, enfim, que não estava com documentos, que não podia me aceitar porque eu não tinha documentos, não sei o que. Veio a notícia de Stanford que eu tinha sido aceito. Só que em Stanford só tinha um professor de demografia e era um departamento mínimo. E você tinha que trabalhar com um professor dando aula no lugar dele, essas coisas todas. Eu já tinha, ia já tremendo, né? Tinham me designado até uma casa para morar, etc, etc. O que acontece? O Peter, lá em Michigan, descobre que o que tinha acontecido. Eu mandei os documentos em duas etapas, né? Primeiro mandei uns documentos, depois mandei outros. E eles tinham classificado em pessoas diferentes. Um era Silva, o outro era do Vale, entendeu? Bom, conclusão. Lá foi o Peter resolver esse assunto e o Converse, que era também o bambambam da sociologia e da política, né? Ele resolveu administrativamente a minha admissão. Então, quando eu já estava indo para Stanford, né, vem a notícia, vem para Michigan, né? Aí eu decidi, porque como aí eu tinha amigos e tudo mais lá, né? Aí eu fui para Michigan. Só para chegar lá e descobrir que o Duncan não era mais do departamento, tinha ido para o Arizona. Aí, como na sociologia tem duas áreas de especialização, uma era estratificação, outra era população e ecologia humana, né? Aí eu fui fazer doutorado em sociologia, mas em demografia, em população, estudo de população. Apesar da minha tese tenha sido na área de minor, que era estratificação. Porque a minha inserção no UPERJ era parcial. Entendi. Tá? Eu trabalhava primeiro no IBGE, né? E depois, a partir de 1980, justamente em novembro de 80, eu me mudei para o que virou depois a LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, tá certo? E lá eu também tinha dedicação integral, mas não dedicação exclusiva, porque eu mantive o vínculo com o UPERJ, entendeu? Mas eu nunca tive, só depois que eu me aposento no LNCC, é que aí a minha inserção no UPERJ passa a ser plena. Aí eu virei professor mesmo do UPERJ. Tinha um status muito engraçado, que era professor convidado permanente. Juro, aparecia assim nos documentos. Vocês vão ver se vocês estão reunindo documentação, vocês vão ver lá, professor convidado permanente. Quando eu cheguei em Michigan, né, e comecei a fazer demografia, teve uma coisa que me interessou muitíssimo, que foi demografia histórica, tá? Que para mim é uma coisa muito, assim, ainda é a essência da demografia, que é você estudar, não é, como é que a dinâmica demográfica, os parâmetros demográficos, né, definem problemas na sociedade que você tem, né? E a minha primeira intenção de tese era estudar genealogias. No caso das genealogias brasileiras, né, você não tinha registro, por exemplo, de crianças que nasceram e morreram muito jovens, muito pequenas. Você não tinha essa informação. Ou seja, para trabalho demográfico não era legal. Não era legal, era muito limitado. Eu acho que daria no máximo para estudar casamento. Talvez o máximo seria isso. Aí eu volto muito decepcionado com um problema para mim, que tenho que resolver isso.
Uma das malandragens que tinha acontecido, dado que eu trabalhava no IBGE, era o meu acesso a dados, né? E tinham e eu levei para os Estados Unidos, né, para Michigan, um monte de dados comigo, um monte de fitas com dados, etc. Que era uma maneira muito simples de resolver o problema de fazer papers de curso. Na verdade, você tem que resolver papers de curso. O que é a melhor coisa? Você, claro, eu pego os dados aqui, analiso os dados, fabrico um paper, pronto, acabou. Não é? O cara não sabe nada sobre o assunto do que eu estou escrevendo, pronto, estou por cima, né? Brasil e tal, não é? Ah, sim. Então, eu, de malandro, levei um monte de dados e resolveu muito, eu usei adoidado, né? Uma das coisas que eu tinha levado era uma amostra do censo de 1960. Eu sabia que essa amostra tinha sido a última que tinha alguma informação sobre cor no Brasil, né? A direção do IBGE tinha decidido não colocar a questão cor no Brasil, constituiu dois pareceristas, né? Que foi o Manuel Diegues Júnior e o Arthur Rios, que fizeram um parecer. O Manuel Diegues Júnior fez um parecer favorável à manutenção da questão, baseado de, sim, raça não é um conceito científico, mas é importante você saber como as pessoas se consideram, né, se veem, né, quanto a isso. E o Arthur Rios entrou raça não vale nada como conceito, e piriri, pororó. A direção do IBGE, então, se sentiu na liberdade, com dois pareceres, um contra e um a favor, de decidir por conta própria, né? E como o presidente, então, era favorável a se fazer uma pesquisa especial sobre a questão raça, que ocorre só em 1976, que é a PNAD de 76, ele cumpriu. Ele vetou o quesito no censo, mas cumpriu a promessa de fazer um estudo especial, que foi a PNAD de 76. Né? Bom, mas de qualquer maneira, eu sabia que essa era uma informação que né? Isso era 76, já fazia 16 anos, a última informação já era velha de 16 anos. Né? E aí, bom, eu tinha razões de trauma de infância, né, com questão racial no Brasil, né? Eu sempre fui impressionado com os diagnósticos que existiam no caso do Brasil, né? Se vocês acharem por bem, eu conto essa história, mas... Eu acho... Bom, essa história foi a seguinte, que me deu esse sentimento de quão cínica eram as relações raciais no Brasil, né? Como o cinismo que estava ali, né? Essa história, né, de você faz uma piada, né, contra negro e depois diz que é uma piada, que aquilo não tem problema nenhum. No caso específico, eu era criança, meus pais e meus avós, particularmente meus avós, eram pessoas boníssimas, né? E lá pelas tantas, o meu avô dá falta de um relógio. Os empregados da casa eram uma senhora, uma negra, já com o cabelo um pouco branco, já um pouquinho, quer dizer, já tinha a idade, né? E o filho dela, que chama Walter, que era um negro, assim, baixo, atarracado e tal, assim, e homossexual. Obviamente, sumiu o relógio, né? Só tem um candidato aqui, só tem uma explicação possível aqui. Delegacia, faz a queixa, a polícia vai lá, pega o rapaz, leva para a cadeia
né? Dar porrada no cidadão, né? Uma coisa horrorosa. Aí, 3 dias depois, o delegado telefona telefona não, chama meu avô lá e diz, olha, eu vou ter que soltar ele, porque ele continua insistindo que não... Eu já fiz ele confessar, mas ele não confessa nada, ele diz que não tem nada a ver com isso. Eu me lembro da senhora, né? O filho na cadeia levando porrada e ela preparando a comida, chorando, né? Vergonha, uma coisa, né? Um horror. E vai ter que soltar, o delegado diz, eu vou ter que soltar ele, porque ele não confessa de jeito nenhum, diz que não foi ele, insiste em dizer, e eu não posso manter ele mais do que 3 dias aqui. Voltam eles para casa, saem imediatamente, né? Escorraçados, né? Passa-se 1 mês, ou 1 mês e meio, estou no jantar, né? Vem meu avô e diz, imagina, eu fui na cidade, lá no banco, olhar na gaveta que a gente tinha lá, né? E o que estava lá? O relógio. Quá, 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 todo mundo rindo. Todo mundo, imagina, imagina, o cara levou porrada à toa. Então, eu fiquei, aquilo foi um trauma, assim, né? Então, essa coisa, né, de você levar uma questão dessa, não, não era um ser humano que tinha, mas era um bicho que tinha levado porrada e à toa, coitado, engraçado e tal, né? E aquilo ficou. E eu sempre tive essa convicção de que as relações raciais no Brasil eram de um nível de cinismo, né? Uma coisa assim de desumano, né? Uma coisa assim desumana, né? Em que o outro não é um ser humano, né? E aquilo, então, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu disse, um dia eu ainda vou dar uma olhada nisso aí. Quando eu recebi a Mauri, que vivia lá, Mauri de Souza, recebe um encarte da Dados com um artigo do Carlos Rosenbaum sobre isso. Aí eu li e disse, é isso, é o que está aqui, entendeu? É isso aí, tá certo? Você achar que, como todo mundo achava, que ou que não existia preconceito, ou que era uma questão de tempo, de relíquia do passado, né? Não, isso aí está lá, eu vi isso, né? Funcionando, entendeu? Para meu horror, né? Imagina um menino de classe média, todo o mundo é uma beleza, né? E aí eu disse, pronto, tenho os dados, tenho um tema, é isso, eu tenho pouco tempo, então dava para fazer, eu tinha 1 ano para fazer a tese, foi isso. Então, eu tinha publicado coisas, Carlos também, enfim, mais ainda, né? Ele há muitos anos que era, né? Inclusive a minha tese eu fiz a partir da leitura de um artigo dele, né? Aí foram 2 coisas, eu não sei o que não, o que veio antes. Eu conheci o Carlos propriamente dito, que foi um convite que teve por o Michael, não sei, um cara lá da UCLA, que Michael Fontaine. O Mike organizou uma coisa sobre raça no Brasil, né? Um seminário sobre raça no Brasil, e me convidou o Carlos, a Lélia Gonzalez, várias pessoas. E foi aí que eu tive o primeiro contato propriamente com pessoas que trabalhavam nessa questão racial. É a primeira coisa. Corta. Um pouco depois, talvez, teve um seminário produzido pelo IUPERJ, né?
e eu acho que eu já tinha voltado a dar aula no IUPESG, que eu voltei em 1980, que foi o mesmo ano do seminário lá da UCLA. Teve um seminário Berkeley, IUPESG Berkeley, para não ter dois trabalhos sobre o perfil social da população brasileira. Eles me convidaram, a mim e o Carlos, para nós, em parceria, fazermos um paper sobre esse assunto. Então foi engraçado, porque esse artigo que nós escrevemos, que fez muito sucesso, né, era inclusive leitura obrigatória para a entrada no IUPESG. Durante muitos anos era a leitura, que era sobre mudança social no Brasil, nos últimos 20 anos, tá certo? Esse artigo a gente fez tranquilo, foi legal, apesar de a gente ter perfis bem diferentes em termos do que a gente pensa da vida, né? Funcionou muito bem, a gente se deu muito bem. Então, esse primeiro ensaio foi o convite. Foi um convite, encomenda, foi uma encomenda, né? Para essa... E aí, bom, aí o Carlos, pouco depois, assume a direção do Centro de Estudos Afroasiáticos, tá certo? E resolve abrir lá uma área de estudos afro-brasileiros, porque o afroasiáticos era naquele sentido assim, do Rainha Vitória do termo, né? Que era, digamos, estudos orientais, parece como se fosse um império, né? Entendeu? Estudos ou seja, não tinha questão racial brasileira ali, não, sendo discutido. Então ele resolveu abrir essa linha, né, e me convidou para participar. E aí a gente já estava trabalhando junto há muito tempo, e aí trabalhamos junto durante 25 anos. Foi nessa época também que teve a formação do GT da Ampox? O GT da Ampox foi em 1979. 79. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, o Carlos sabia da minha tese, né? E teve uma reunião na segunda Ampox 2, em Belo Horizonte. O Carlos me telefonou um dia dizendo, olha, estamos querendo criar um GT sobre problemas da população negra no Brasil e precisamos aí de você para assinar, né, o pedido. O ponto nosso era tentar mostrar, né, a permanência desses mecanismos de discriminação na sociedade atual. Okay? Ou seja, não era algo que o capitalismo ia levar de corrente para, né? Era algo que fazia parte do funcionamento do mercado. Esse sempre foi o nosso foco, né? O Carlos sempre, já desde muito antes, por uma questão histórico pessoal, né? Ele era muito mais engajado com a questão de um ponto de vista político do que eu. Eu sempre fui alienado, tá certo? Então, digamos, eu sempre tratei mais das questões mais técnicas, né? Enfim, mas sempre num diálogo, né? Com essa preocupação de demonstrar a importância, né, da cor na estratificação, que era esse o problema, né? Cor como um elemento do processo de estratificação. Então, sempre foi isso. Então, quando o Carlos me convidou para trabalhar junto, ajudá-lo lá no Centro de Estudos Afroasiáticos, o que a gente fazia? A gente tinha um programa de pesquisa, que era basicamente nós dois, e tinha um programa de pesquisa coletivo que era de treinamento de jovens negros. Okay? Mas mais também
Era mais pelo tema, também que tinha a Célie, por exemplo, que não é negra, também fazia parte do grupo. Uma geração, né? Marcelinho. Exato, era uma geração que a gente tomou como obrigação, porque uma das coisas importantes, e eu acho que isso tanto Carlos quanto eu, é a gente não ter protagonismo nessa história, ok? Ou seja, um alemão de olho azul ter protagonismo na questão racial no Brasil né? Não faz nenhum sentido, né? Isso é uma questão que ele tem que ser levado adiante por pessoas qualificadas para isso, né? Então, toda a nossa ação era no sentido de apoiar, fornecer elementos, né, para a ação, né? Mas não participaram diretamente disso, né? Então, parte dessa ação era treinamento de pessoas, tá certo? De pessoas que fossem, então, qualificadas para levar adiante a questões em termos de políticas públicas. Né? O Zé Pastore me convida para fazer uma palestra na USP. E eu vou, todo alegre. Vou lá, e aí eu faço isso. Faço uma palestra que, essencialmente, eu detono, né? Quem estava na plateia, não é? Otaviani e Florestan Fernandes. Bom, foi um gelo, né? Aquele silêncio generalizado, né? Ninguém disse nada, né? Mas foi aquela... Então, em termos acadêmicos, você tinha uma turma que achava que a gente fazia uma bobagem, né? Tal. E você tinha também, curiosamente, uma certa desconfiança do movimento negro. Eles olhavam assim... Uma vez eu fui interpelado no GT por que eu estava interessado em estudar aquilo. Interessado, porque eu estou interessado, não é, na questão de desigualdade. Não tem outra razão, né? Mas teve uma desconfiança dos dois lados, né? Porque muito tempo as pessoas não convencidas de que isso não era um problema, né? Não haviam. Mas posteriormente teve uma aproximação com o movimento negro, não? Não, o Carlos tinha uma aproximação grande com o movimento negro. Ele era amigo do pessoal. Tem uma mudança também. Eu, em termos da história pessoal, a minha entrada na sociologia é uma entrada de sociologia como ciência de população. Ou seja, o que eu estou olhando, não é um grupo delimitado, né, normalmente geograficamente, que tem parâmetros, tá certo? Parâmetros esses que têm relações que são, digamos, estáveis, né? E a nossa tarefa é, né, estimar esses parâmetros e descobrir que relações são essas que né, levam de um parâmetro ao outro, enfim, tem uma dinâmica. E tal. Então, isso digamos, a sociologia que a gente faz, tá certo? Essa sociologia, esse instrumental é fundamental. Ela não existe, por definição. Por definição. E para a sociologia em geral, como é que você vê? Olha, eu gostaria de acreditar que o que eu faço é relevante. Tá certo? E eu acredito que é. Tá certo? Agora, eu não vou a ponto de dizer que esse é algo absolutamente fundamental, sem o qual você não consegue fazer sociologia.
Isso não é verdade. Você tem grandes sociólogos que não usam esse instrumental. Então, entendeu? Não creio que você possa levar. No caso, eu acho extremamente importante, porque eu vejo, não é? O que me interessa na sociedade é isso que eu descrevi, não é? As regularidades que você tem na vida social, não é? E como é que elas se interconectam. Né? Então, para mim, esse é fundamental. Mas certamente existem sociólogos que não têm essas abordagens, que são sociólogos importantíssimos, fundamentais. Então, não... Percebe, né? Eu acho que seria obrigatório para o sujeito saber poder decidir. Tá certo? Tem que saber um pouco, né, um módico de métodos quantitativos para saber se essa é a minha direção ou se no momento que eu precisar eu vou nessa direção. Tá certo? Mas eu não creio que seja algo assim que você não pode ser sociólogo se você não faz isso. Como eu vejo, o processo de pesquisa é uma interação entre as dimensões quantitativas e as dimensões qualitativas. Tá certo? Isso é um diálogo. Você, como pesquisador, você não vai me dizer que você não lê a etnografia a respeito do tema que você vai ler. Você vai ler porque qualquer ideia que você possa tirar, qualquer problema que você pode estabelecer, iluminar, você vai usar. Quando você vai em campo levantar dados e, portanto, gastar dinheiro, você tem que saber do que você está fazendo, né? Você tem que ter hipóteses interessantes para discutir, né? Levantar, né? Então, testar, né? Então, eu vejo como uma interação, né? Muitas vezes, eu tento mostrar isso para os alunos, né? Que, por exemplo, você está fazendo uma regressão, né? Muitas vezes o que interessa, o que é mais importante na regressão, não é o modelo da regressão, mas é o outlier. É aquele caso que não se encaixa na regressão. Aquele caso que diz, tá, o teu modelo tá legal, mas tem mais uma coisa aqui que você não está olhando, tá certo? E é não está olhando, bom, aí você tem que descobrir por que aquele caso é um caso discrepante, tá? Okay? Então te leva numa abordagem qualitativa, né? Eu acho que é um falso dilema, eu acho. Porque todo mundo que faz pesquisa usa toda a informação que tem. Tudo que é disponível, não é? Então, isso é uma questão só de mais estilo, né? De pessoal, né? A pessoa se sente mais confortável com um certo tipo de trabalho. Pelo menos, em termos do meu trabalho, eu faço esse trabalho porque é o que eu sei fazer. Fui treinado para fazer, né, para ver as coisas desse jeito, mas não tem nenhuma, digamos, afinidade ideológica com isso. De novo, eu ia fazer antropologia. Né? É uma pergunta difícil de responder, porque quando você tem 73 anos e está aposentado, parece um pouco de despeito, porque você não entende mais nada do que está lendo. Tá certo? Então, a minha sensação, entendeu, é um pouco essa. Nós entramos um pouco em algo que a economia também já passou por isso, né, que é um pouco de excesso de matematização das coisas. Certo? Você chega num ponto em que você está aplicando métodos que você nunca viu antes e cada dia tem uma coisa nova, etc, etc. Então, a gente está arriscando, às vezes, temo
Mas, de novo, pode ser que seja, digamos, preconceito de velho, né? Pô, tá, não estou com nada mais. Não, mas tem essa dimensão, sim, infelizmente tem. Mas, fora disso, certamente nós estamos na beira de entrar em que a análise de dados deixa de ser um prazer de descoberta, né? Muita coisa que a gente faz normalmente em ciências sociais, a gente acha a seguinte, né? A gente vai lá fora, olha e conclui. Não é verdade. Não é verdade. Existem dimensões que você não consegue descobrir senão de forma matemática. Você tem, por um lado, esse aspecto da análise quantitativa como um instrumento de análise, né? como digamos, um bisturi, né? Em que você vai dissecar, né, o teu cadáver, né, e descobrir coisas que ninguém tinha visto antes, tá certo? E muitas vezes descobrir dimensões que você imaginava e que estão lá, né? Enfim, tem todo um prazer que é um prazer lúdico, né, da descoberta. Mesmo porque o que acontece aí a questão do status atual da área de estratificação, né? Você usa métodos cada vez mais sofisticados para concluir a mesma coisa, tá certo? Você acaba sempre concluindo, né, que a resiliência da desigualdade é algo que é impressionante. Então você tenta descobrir por que existe, né? Você diz, que caso típico, né? Você diz, bom, tem aqui o sistema educacional, se a gente expandir o sistema educacional, nós vamos democratizar a educação. Não vai. Expande o sistema e a desigualdade permanece a mesma, não é verdade? A gente está sempre repetindo um pouco essa história, né? Você tem fatos novos, não é, produzindo fatos velhos, né? Então, é interessante, né, em termos metodológicos, né, você ter métodos novos, né, redes neurais e coisas assim, né, fantástico, né? Mas eu acho que pode também desvirtuar um pouco a coisa, particularmente essa coisa da descoberta, né? Porque é complicado você ter 1000 bisturis, né? É muito complicado.